Queridos irmãos, a paz do Senhor, professores, professoras da Escola Dominical, das classes de discipulado e alunos que porventura estejam nos assistindo. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos estudar na revista número 2 do discipulado, a lição número 1, o discípulo e a comunidade, essa revista editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Queridos, essa lição, esse estudo não tem como objetivo substituir as aulas da escola dominical. A aula da escola dominical acontece presencialmente na igreja na qual você serve ao Senhor. O objetivo dessa aula gravada é uma ajuda, um auxílio, lembrar versículos, fazer comentários com os nossos queridos professores, e alunos são bem-vindos também, se quiserem revisar ou fortalecer os conhecimentos adquiridos em sala. Agora, é muito importante alunos estarem com os seus professores, com as suas professoras, e ali tendo essa interação maravilhosa, tirando dúvidas, interagindo com outros alunos, é maravilhoso. Queridos, a nossa revista número 2, lição 1, o discípulo e a comunidade, tem como texto áureo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antes de entrarmos na preciosa palavra de Deus, que é infalível, inequívoca, inerrante, a palavra de Deus que não precisa de complementos, a palavra de Deus que não precisa de adendos, não, ela é suficiente, glória a Deus. E já já nós vamos entrar na palavra do Senhor, mas pouco antes dessa aula, eu me lembrei, queridos, de um imperador que dizia que os cristãos cuidavam dos seus próprios pobres e dos pobres dos outros, dos que não eram cristãos. E eu não me lembrava mais quem era esse imperador e também não me lembrava mais aonde eu havia lido isso. E pensei por alguns instantes, eu queria compartilhar com você essa informação, mas a título de ilustração de como o cristão é importante na comunidade, de como o cristianismo é importante na comunidade, de como o cristianismo é importante nesse mundo, de como o cristianismo muda o mundo. Glória a Deus por isso. Eu queria me lembrar, não conseguia me lembrar nem quem era o imperador e nem onde tinha lido. Mas aí recorri à inteligência artificial e consegui para trazer para você. Ouça só. A pesquisa que eu fiz, cristãos cuidam dos pobres, qual foi o imperador que disse que os cristãos cuidam dos pobres? O imperador que fez essa observação foi Juliano Apóstata, entre os anos 361 e 363, depois do Senhor Jesus, da nossa era. Ele era o último imperador romano pagão e tentou restaurar o paganismo no Império Romano. Em uma de suas cartas, Juliano lamentou que os cristãos fossem mais eficazes do que os pagãos em cuidar dos pobres e necessitados, tanto cristãos quanto não cristãos. Ele escreveu: os ímpios galileus, essa era uma referência a nós, cristãos, não só sustentam seus próprios pobres, mas também os nossos. Todos podem ver que o nosso povo não recebe assistência de nós. Essa frase reflete a frustração de Juliano com o impacto social do cristianismo, que contribuiu para a sua expansão durante o período. E aí, queridos, eu tive que procurar na inteligência artificial também onde estava escrito. Eu pensei que estava na obra Os 12 Césares. Fui procurar nos 12 Césares, não é lá. O imperador romano Juliano, conhecido como apóstata, mencionou em uma de suas cartas a maneira como os cristãos cuidavam dos pobres. Essa referência está presente em uma carta que ele enviou aos seus sacerdotes pagãos, conhecida como Carta 22, ou Epístola 84, dependendo da edição. Nessa carta, Juliano critica os pagãos por não cuidarem dos necessitados e elogia os cristãos por sua prática de caridade, que ele considera um dos motivos do sucesso do cristianismo. Ele argumenta que os pagãos deveriam imitar os cristãos nesse aspecto para revitalizar a religião tradicional romana. Queridos, esse é um testemunho de nada menos que um imperador romano. Com imperador ou sem imperador, com testemunho ou sem testemunho, glória a Deus, o que nos importa é a palavra do Senhor.
e os testemunhos acabam acontecendo. Glória a Deus. Vamos então para a Bíblia, que é o mais importante, que é a fonte que faz tudo isso. Mas glorificamos a Deus por esse testemunho e outros muitos devem ter acontecido na história até os nossos dias. A presença do cristão, do homem e da mulher que servem a Deus, é muito importante em qualquer ambiente, em qualquer comunidade. Ela muda, porque o cristão é um representante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vive em nós, ele vive em você e em mim. Vamos ler? Muito bem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida quando você conheceu o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:17, o discípulo e a comunidade. Esse é o nosso tema. A importância do cristão no ambiente em que vive, na comunidade, na cidade, no estado, no país, seja no campo, seja nas metrópoles, o cristão, em qualquer ambiente, na universidade, aonde o cristão, o ambiente em que o cristão estiver, em um supermercado, em uma loja, no comércio, nos ensinos, na própria igreja, glória a Deus. A nossa revista ela diz uma nova vida espiritual, nós temos uma nova vida espiritual. E a nossa revista destaca 2 pontos, uma nova fé e uma nova esperança. Glória a Deus, você e eu temos esperança. Professor, professora, o senhor, a senhora, você, destaque com seus alunos que nós temos uma nova fé e nós temos uma nova esperança. Nossa revista diz uma nova vida espiritual. Glória a Deus. Vamos ler, queridos? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Uma nova fé. Glória a Deus, glória a Deus. E o nosso texto áureo também. Eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5:17, o final do versículo. Eis que tudo se fez novo na sua vida, na minha vida. Sirva a Deus com todas as suas forças, sirva a Deus de bom coração, como já vimos em lições na revista número 1, nós vimos aqueles que servem a Deus com um coração inteiro, alegre, um coração disposto, glória a Deus, são abençoados. Vamos mais um versículo sobre a nossa nova fé? Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 14 a 17. 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Palavras do apóstolo Paulo, falando sobre a sua nova fé. E ele não consultou carne e sangue, ele não foi saber a opinião dos amigos, ele já abraçou a fé e saiu fazendo a obra de Deus, fazendo o que o Espírito Santo dirigiu a fazer. Sempre, queridos, dentro dos limites da palavra de Deus. Vamos andar sempre dentro dos limites da palavra do Senhor. Glória a Deus. Mais uma passagem, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus, é uma nova fé. Antes alguém acreditava que iria para o céu porque fazia caridade, porque fazia boas obras, porque se considerava uma pessoa boa, uma pessoa honrada, honesta. Tudo isso é obrigação nossa como seres humanos. Tudo isso é obrigação, não fazemos nada mais que nossa obrigação. Nós vimos lá na nossa lição 10 da revista número 1, que o homem não pode se apresentar a Deus sozinho, de per si, que o juiz, Deus na qualidade de juiz, no caso, rejeitaria o homem de imediato. Nós seríamos condenados. Não podemos nos apresentar por nós mesmos a Deus, confiando em alguma qualidade, de modo algum.
Nós podemos através de Jesus Cristo, o Salvador. É através de Jesus Cristo que Deus nos vê, é através de Jesus Cristo que Deus nos atende, é através de Jesus Cristo que Deus nos dá o acesso ao céu, à vida eterna. Glória a Deus, é uma nova fé. Antes você cria nos seus próprios esforços, você cria que era um homem e uma mulher de valor, e parabéns, glória a Deus, seja uma mulher de valor, seja um homem de valor, todos nós temos que ser, mas isso não nos garante a entrada no céu, isso não nos garante a salvação eterna, isso é bom, mas não garante, não garante. Quem garante é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Agora, o discípulo faz uma grande diferença no lugar onde vive. A nossa revista diz na comunidade onde vive, no lugar, seja você do nível social que for, seja você uma pessoa rica, lá entre os ricos, você vai fazer diferença. Seja você uma pessoa da classe média, no meio da classe média você vai fazer diferença. Seja você uma pessoa simples, no meio de uma classe simples, você vai fazer diferença. Não importa isso. Não importa a nação, o idioma, não importa nada disso. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus fazem diferença onde quer que estejam. Vamos para frente, queridos. Uma nova esperança. Com licença. A nossa nova vida espiritual, nossa revista nos traz um comentário, que temos uma nova fé e uma nova esperança. Vamos ler sobre a nova esperança? Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo número 30, verso 5. Porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento. No seu favor está a vida, no favor de Deus está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, uma nova esperança. A sua vida não vai desmoronar. Glória a Deus. Professor, professora, ensine aos seus alunos com urgência que a vida deles não vai desmoronar, porque agora eles estão firmes nas mãos daquele que é capaz de segurá-los. Agora eles estão firmados na rocha que é Cristo. Agora seus alunos estão firmes, arraigados na fé. Aleluia! Então ensine seus alunos urgentemente que a vida deles não vai desmoronar, porque nós temos uma nova esperança, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo número 30, verso 5. Glória a Deus, você e eu temos uma nova esperança. Nós temos uma nova vida espiritual. Glória a Deus, temos uma nova fé e temos uma nova esperança. Vamos ler mais um versículo sobre esperança, mais um conjunto de versículos. Carta aos Hebreus, aqui o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é por boas obras, percebeu? Pelo sangue de Jesus. Nós entramos no santuário pelo sangue de Jesus. Vamos ler de novo, vamos começar de novo. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Observe o versículo 20, por favor. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Glória a Deus. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido professor, querida professora, aluno da escola dominical, nós precisamos ter muito firmes essas palavras nos nossos corações. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrar no santuário, com ousadia. Com ousadia. Por quê? Porque ele nos abriu a porta. Ele abriu a porta da salvação para você e para mim. Nosso tema é o discípulo e a comunidade. O discípulo salvo, o cristão salvo, no meio da comunidade, faz muita diferença. O irmão e a irmã salvos fazem muita diferença, e uma diferença para melhor, sempre para melhor. O cristão nunca está ali para pior, não, é sempre para melhor, porque Cristo, aonde entra, ele melhora. Onde entra, ele tira a tristeza e traz alegria. Onde Cristo entra, a falta de esperança vai embora e chega a esperança. Onde Cristo entra, a doença vai embora, a saúde chega. Onde Cristo chega, a falta de recursos, a indignidade, a miséria, tudo isso sai e vem a abundância, vem a bênção de Deus, vem a suficiência, vem o abastecimento, vem a dignidade, porque ele é maravilhoso. Então, queridos, aonde chega o cristão, chega Cristo, porque o cristão leva Cristo à sua comunidade, leva Cristo aos seus amigos. Alguns vão dizer que leva os seus amigos a Cristo, não importa, leva Cristo aos amigos, leva os amigos a Cristo, ótimo, glória a Deus, é isso que importa. É isso que importa. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo. 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Nós já vimos em lições anteriores, eu me lembro que nós vimos Josué dizendo das promessas de Deus, aleluia, que todas se cumpriam, que todas se cumpriram, que todas as boas promessas de Deus se cumpriram. Nós vimos em lições anteriores da revista número 1, glória a Deus, quanta coisa boa. Fiel é o que prometeu, nós temos uma nova esperança. Antes você e eu andávamos no mundo crendo que talvez, quem sabe com muito esforço, quem sabe com sorte, alguém gosta de usar esse termo, com muita sorte, mas aí nós conhecemos o Senhor Jesus e vimos que é diferente, é Ele a bênção, Ele abençoa o discípulo e a comunidade, você cristão, o Senhor, a senhora, faça a diferença. E se preciso, fale. Pregue sem falar. Se preciso, fale. Viva a vida cristã. Deixe os vizinhos perceberem, deixe os amigos perceberem, deixe as pessoas à sua volta perceberem que você é cristão, que você é cristã, o senhor, a senhora, você. Glória a Deus. E saiba, vimos que temos uma nova fé e estamos vendo que temos uma nova esperança. Pelo novo, veja o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Antes o nosso caminho era diferente. O nosso caminho não era vivo, era um caminho morto, era um caminho de dúvidas, de incertezas. Alguns, nós achávamos que poucos poderiam dar certo na vida, quem sabe por sorte, quem sabe por amizades, mas agora nós temos o novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Agora nós sabemos que a nossa vida dá certo. Agora nós sabemos que a nossa vida está no caminho certo. Agora nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O discípulo e a comunidade é o nosso tema. Leve isso para a sua comunidade. Em primeiro lugar, querido professor, querida professora, leve essas palavras da nossa revista número 2 da Escola Dominical. Lição número 1, leve essa palavra para os seus alunos, leve essa palavra para os alunos que pertencem ao Senhor Jesus, e Ele confiou os seus cuidados porque Ele confia em você. Ele confia em você e em mim. Somos professores nas classes de discipulado, você e eu. Vamos levar aos nossos alunos essa palavra maravilhosa, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. A revista diz uma nova esperança. É um novo caminho, é um caminho vivo. É um caminho vivo, não estamos mais mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões, não. Agora é um caminho vivo, agora é um caminho novo, agora a nossa vida, vivemos em novidade de vida. Glória a Deus, glória a Deus. E agora,
tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, glória a Deus. Ele é o grande sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, leia também. Não está aqui na nossa lição, mas você conhece o versículo. Ele é o sacerdote maravilhoso, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse é o teu Senhor, esse é o meu Senhor, esse é o nosso Senhor, esse é o Senhor dos alunos das classes de discipulado. Cada aluno, cada aluna pertence a Ele, está nas mãos dele, glória a Deus, um vivo, um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, tendo, glória a Deus, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, coração verdadeiro, coração aberto. Senhor, essa é a minha vida, eu quero te servir. Modifique o que precisa ser modificado, acrescente o que precisa ser acrescentado, pode retirar o que não convém que esteja na minha vida. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. A nossa fé, certeza, a dúvida não faz parte da sua vida e da minha vida. Mas, irmão, a situação está toda contra mim, mas a dúvida não faz parte, a dúvida tem que ir embora da sua vida, da minha vida, da vida dos alunos. A dúvida não pode permanecer, não pode ter dúvida. Hebreus 10, 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, glória a Deus, tendo o coração purificado da má consciência, o perdão dos nossos pecados. Nós vimos na aula em que falamos sobre a salvação, que o Senhor lança para trás das suas costas os nossos pecados, uma linguagem simbólica, figurada, mostrando que Deus não está olhando para os nossos pecados, que os nossos pecados estão no esquecimento, perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, eterno e excelso, tendo o coração, versículo 22, Hebreus 10, 22, tendo o coração purificado da má consciência. Seu coração já está puro, você já aceitou o Senhor Jesus, você já vive o novo nascimento, o seu coração foi purificado e você precisa viver isso, você não pode se esquecer disso. O inimigo da nossa alma tenta tapar os nossos olhos para isso, ele tenta fazer com que nos esqueçamos disso, mas a palavra está bem viva, bem fiel, bem verdadeira na nossa vida, se cumprindo a cada instante. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O seu corpo é um corpo para viver a santificação. Seja no casamento, seja na escola, seja onde você for, na igreja, o seu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor, uma nova esperança, o seu corpo lavado com água limpa. O Senhor Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a palavra limpa o nosso coração, a palavra limpa a nossa alma, a palavra limpa até o nosso corpo, o nosso comportamento. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus é a orientação perfeita e nos traz a limpeza, limpa a nossa alma, somos purificados no sangue de Jesus. E o Senhor Jesus disse aos discípulos naquela ceia maravilhosa: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu tenho falado a vocês. Estais limpos pela palavra que vos tenho falado, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Hebreus, finalizando esse tema, esse texto, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Professor, professora, o senhor, a senhora, você converse com os alunos, afirme, reafirme essa esperança para eles, porque ela é certa, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus não precisa de emendas, a palavra de Deus não precisa de adendos, a palavra de Deus sempre foi, sempre é e ela sempre será. Não é o ser humano que vai fazer um adendozinho, a palavra de modo algum, a palavra está pronta. O Senhor Jesus disse na cruz: está consumado, está tudo consumado, a palavra está aqui, a Bíblia que você tem nas mãos, é a Bíblia que você tem nas mãos e ela é perfeita, ela se cumpre todinha, por isso nós estamos lendo versículos, nos fortalecendo na palavra do Senhor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é
O que prometeu, ele é fiel, ele é fiel, ele não muda, nele não há sombra de variação, nele não há mudança, ele não muda, ele é fiel. Glória a Deus. Então, queridos, a nossa revista nos disse que nós temos uma nova vida espiritual e fez dois destaques. Revista número 2, lição número 1, o discípulo e a comunidade. Ela inicia dizendo: nós temos uma nova vida espiritual, temos uma nova fé e uma nova esperança. Dentro dessa nova vida espiritual, nós temos uma nova fé e uma nova esperança. Agora, a revista nos diz que nós temos uma nova vida moral. E nós vamos ver o conceito bíblico de moral, vamos ver como somos vistos pela comunidade. Vamos lá, queridos? O conceito bíblico de moral. Mateus 5:20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, olha, escribas e fariseus eram os principais da fé judaica, eram os guardiões ou guardiães, como queira, da palavra, eram pessoas importantes. O Senhor Jesus disse que a justiça deles era insuficiente. O Senhor disse que eles não alcançaram o padrão desejado, não estão no nível desejado, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se a vossa justiça não for superior à justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que afirmação! O Senhor Jesus não deixa ninguém em dúvida, você já observou isso? O Senhor Jesus jamais deixou alguém em dúvida. Quando no seu julgamento, aquele sumo sacerdote, já era errado ter dois sumos sacerdotes, né? Tudo errado ali, mas o nosso Salvador venceu tudo isso. Era necessário que ele fosse julgado daquela maneira, era necessário que ele fosse condenado, que ele fosse crucificado, morto, que ele morresse, ressuscitasse, e está vivo e vivo para sempre, prometeu voltar para buscar a sua amada igreja. E se nós estivermos vivos, já vimos isso nas lições da revista número 1, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Isso dói, o ser humano tem medo de dor, né? Isso dói? Não dói nada. É um abrir e fechar de olhos, está feito, estaremos com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Ou se nós formos para o céu, se morrermos antes dessa vinda gloriosa do Senhor, então estaremos numa outra condição. Quando ele vier, seremos ressuscitados antes dessa transformação dos vivos, o arrebatamento da igreja. Perceba, se a vossa, porque vos digo que, Mateus 5:20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, o conceito bíblico de moral é muito diferente do conceito humano de moral. É isso que o comentarista da nossa revista do Discipulado está nos dizendo. Cuidado com aquela frase: todo mundo faz, todo mundo está fazendo, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não, você não é todo mundo. Você está indo para o céu, você é uma pessoa salva. A nossa lição é a lição 1 da revista número 2, o discípulo e a comunidade. Você é luz, você está no meio da comunidade para iluminar, mas todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Não. Veja a palavra de Deus, o que diz sobre isso que você quer fazer. Veja, leia. Você tem consciência, o Espírito Santo age na sua e na minha consciência, ele age na nossa consciência. E ele nos mostra, ele nos desperta para o que é certo, o que é errado, dentro da palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus e aí você sabe o que é certo e o que é errado. Queridos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Uma nova vida moral. É o nosso texto maior, a divisão maior da revista. E agora a subdivisão, o conceito bíblico de moral. Seja então um imitador. Seja um imitador de Cristo. Imite o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo faria? O que ele diria? Como ele agiria? Glória a Deus.
Como somos vistos pela comunidade? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, esse é um outro subtítulo da nossa revista, revista 2, lição número 1, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, à sua disposição para as classes de discipulado. Como somos vistos pela comunidade? Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Há uma tradução que diz luzeiros, não é? Como astros ou luzeiros, não é astro da televisão, não é astro de cinema, é como as estrelas, entende? É como luzeiros, os astros, sol, lua, estrelas, ok? 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Como somos vistos pela comunidade? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Queridos, observe, a sociedade está olhando o seu comportamento. As pessoas à sua volta estão observando o seu comportamento. E a Bíblia diz, fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Onde, em situações nas quais alguém usaria até palavras que não devem ser usadas, onde alguém usaria até palavras de baixo calão, por que não dizer assim? O cristão dá glória a Deus, o cristão glorifica a Deus, o cristão não murmura, o cristão não contende, o cristão tem alguém ao seu lado. Mais importante do que tudo e todos, o Senhor Jesus Cristo está na sua vida. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, já vimos em lições anteriores, ele é uma pessoa só. Uma pessoa só, Deus, composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, assim como você é uma pessoa só e é composta por corpo, alma e espírito. Já vimos isso nas lições da revista número 1. E você tem consigo a presença do Senhor Jesus Cristo. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. No meio do ambiente, ali no ambiente em que você vive, você precisa ser uma pessoa irrepreensível e sincera. Olha, eu não estou colocando uma carga aos seus ombros. Eu não quero dizer que você é obrigada a sempre acertar. Não é isso, nós somos humanos. Mas vamos nos armar com esse sentimento. Vamos nos munir desse sentimento que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, estar guarnecidos com esse sentimento. Devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, onde você resplandece como uma estrela. Não é estrela de cinema, não temos nada a ver com isso, nada a ver com o cinema, não temos nada a ver com o estrelato do mundo, não. Não, com o estrelato que o mundo valoriza, não. Aqui é resplandecer como astros no mundo, como um farol, como uma luz. O Senhor Jesus Cristo falou disso, você se lembra? Ele disse que ninguém acende a candeia e coloca embaixo de uma cama, mas em cima, no velador, para dar luz aos outros. Assim é você, assim sou eu, assim somos nós. Devemos ser luz para essa nossa geração. Versículo 16, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Retenha a palavra da vida, retenha essa palavra, mantenha essa palavra com você, mantenha essa palavra consigo. Querido irmão, querida irmã, professor, professora da escola dominical, e ensine aos seus alunos, ensine aos alunos que são do Senhor, eles são dele, nós falamos seus alunos, mas os alunos não são nossos, você sabe, eles são do Senhor, eles custaram a vida do Senhor Jesus na cruz, eles custaram aquele sofrimento todo antes da cruz, eles custaram tudo isso que você sabe que o Senhor Jesus sofreu, eles custaram a morte do Senhor Jesus. Eles são nossos irmãos e são os alunos
pelos quais você deve se sacrificar. Você está se sacrificando, dedicando tempo, dedicando recursos, fazendo todo o possível para que eles tenham um alicerce sólido, firme, para quando deixarem as classes de discipulado, a classe da qual você ou a qual você serve, eles possam não ter dúvidas básicas. Essa é a nossa função como professores da escola dominical do discipulado. Queridos, que versículo maravilhoso, não dá vontade nem de passar para outro versículo. É Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16, e o tema é como somos vistos pela comunidade, é o subtema aqui na classificação da revista. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É desagradável estar perto de uma pessoa que está murmurando, reclamando, nada serve, tudo é problema. É desagradável estar perto de alguém assim. Você não pode ser assim, nem eu, nem os nossos alunos. Ensine isso aos alunos com urgência, por favor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quantas vezes você perde um horário, quantas vezes alguma coisa não sai como você, o resultado não é como você queria. Pense nisso. É o Senhor te guardando. Às vezes você ia passar num lugar, num horário que você queria, ia sofrer alguma coisa, mas o Senhor te guardou. Você perdeu o avião, você atrasou, então se adiantou. Seja como for, o Senhor te guardou, foi para te guardar. Você queria morar em determinado lugar, não conseguiu, não foi, não deu certo. O Senhor te abençoou. Não é que deu errado, é que o Senhor cuidou de você. É que o Senhor impediu, porque não ia ser bom para você. Você queria estudar em determinada universidade, mas Deus preparou uma melhor, te levou para uma melhor, te deu, quem sabe, até outra profissão, onde a sua vida vai ser mais usada nas mãos do Senhor. Então, queridos, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Deus. Quem sabe você está em um ambiente que não seria o ambiente que você escolheu, mas o Senhor te conduziu a esse ambiente para abençoar a sua vida, para proteger a sua vida, para te guardar, para te prosperar na vida espiritual, na vida moral, na vida material, na vida intelectual, para te prosperar na saúde. O Senhor faz isso. Então, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis, ninguém poder apontar o dedo para você, ninguém poder te acusar de culpa, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. O mundo jaz no maligno, você se lembra? A palavra diz, e aqui diz no meio de uma geração corrompida. Nossa geração está, infelizmente, corrompida, mas na igreja não. Você não está corrompido, a sua vida não está corrompida, a vida da sua família não está corrompida, você está com a vida abençoada. Irmão, e aquele meu filho, minha filha, o meu pai, a minha mãe, aquele parente que ainda não é crente, você está orando por ele, você está orando por ela. Há esperança na presença de Deus. Você está sendo luz, e o nosso tema hoje é o discípulo e a comunidade. Você está sendo luz no meio deles. Não corte a comunicação, não corte o relacionamento. Você precisa conviver. Você não pode, não deve fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz. Às vezes, até em algum ambiente, você não vai poder estar, mas em outros sim, com essa pessoa. E essa pessoa precisa conviver com você para ver a luz brilhar em você. Como diz aqui, que vai falar aqui daqui a pouquinho no 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Oh, meus irmãos, quanta maldade nós vemos, mas vamos pensar na bondade de Cristo. Ele é bom, Deus é 100% bom, o Espírito Santo é 100% bom, Cristo é 100% bom, o Senhor Jesus jamais pecou, não há pecado em Deus, não há pecado no Espírito Santo, não há pecado no Senhor Jesus Cristo. Nunca teve um pensamento mal, nunca teve um pensamento de fazer o mal, de modo algum. O Senhor é santo, o Senhor é separado do pecado, mas nós vivemos numa geração corrompida e perversa, e o versículo 15 finaliza dizendo, ele é concluído dizendo, entre a qual, entre essa geração, fazendo menção a essa geração, resplandeceis como astros no mundo. Não é astro de cinema, é como luz,
é como uma luz para a qual os outros olham, pela qual os outros se balizam, os outros veem a rota certa, veem o caminho. Olhando para você, outras pessoas pensam, esse é o caminho que eu tenho que seguir, buscam em você o conselho, buscam a opinião, buscam estar com você, buscam saber de você o que fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Retendo a palavra da vida, versículo 16, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, disse o apóstolo Paulo aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Professor, professora da escola dominical, das classes de discipulado, aluno, aluna das classes de discipulado que porventura estejam assistindo essa lição. Vamos guardar tudo isso no nosso coração. Como somos vistos pela comunidade? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16. Nós vamos encerrar esse tópico comentando que é preciso que o cristão, homem e mulher que servem a Deus, jovem, criança, jovem, pessoa idosa, os mais velhos, de meia idade, não importa, todos, precisamos ser pessoas de confiança, não iracundas, não iradas, aquela pessoa que alguém diz que ela explode rapidamente. Não, não iracunda, não contenciosa. Nós não podemos arrumar brigas, nós temos que estar no meio da paz, nós temos que amar a paz, nós temos que incentivar a paz. Nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, e essa paz no hebraico não significa só ausência de guerras, significa bem-estar, significa que tudo vá bem. Quando eu olho para você e digo a paz do Senhor, é um desejo de que tudo vá bem na sua vida, de que você seja uma pessoa abençoada, saudável, enriquecida pelas bênçãos do Senhor, que tenha bênçãos de dignidade em tudo, que tenha o seu suprimento material, que tenha uma vida espiritual abençoada. Quando nós dizemos a paz do Senhor, estamos desejando tudo isso, tudo que se pode desejar de bom para uma pessoa. É preciso que o cristão, isso é um pensamento nosso, é preciso que o cristão seja uma pessoa de confiança, não iracunda, não contenciosa, que o cristão seja um mensageiro da paz de Deus na sua comunidade. Glória a Deus. Ame a paz, siga a paz. A guerra é terrível, a falta de paz, os conflitos. Olha, só tem um que ganha com isso. É o inimigo da nossa alma. Só ele ganha com isso. Todos perdemos, todos perdemos. Meus irmãos, seus vizinhos, ore pelos seus vizinhos. Estamos falando da comunidade. Você quer ter um vizinho próspero ou um vizinho cheio de dificuldades? Eu quero ter um vizinho próspero. Eu quero que meus vizinhos sejam prósperos. Eu quero que meus vizinhos sejam abençoados. Eu quero que meus vizinhos sejam saudáveis. Com licença. Eu quero que os meus vizinhos tenham a melhor situação possível, porque eles estão pertinho de mim. Então, queridos, seja um mensageiro, uma mensageira, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus colegas na classe, na escola, ore pelos seus amigos, irmãos na igreja, ore pelos seus professores, ore pelos seus alunos. Meus irmãos, na igreja onde você vai, às vezes você está na igreja há muitos anos, pede uma bênção. Estamos falando da comunidade, a igreja faz parte da comunidade. O discípulo e a comunidade, lição número 1 da nossa revista 2 do discipulado, estamos falando disso. Você está na igreja, chega uma pessoa, visita a igreja, Deus por bondade dá uma bênção grande àquela pessoa, e você olha essa bênção e diz, mas e por que eu não recebi? De jeito nenhum, não faça isso, não, 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 não. O mesmo Deus Todo-Poderoso que abençoa um, abençoa outro. O mesmo Senhor que abençoa um irmão, abençoa outro. O mesmo Senhor que abençoa uma das irmãs, abençoa outra. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Na comunidade você é luz no ambiente onde você entrar, você deseja o bem, você queira um bem maior do que aquilo que você tem para outras pessoas. Nós lemos em aulas anteriores, na lição número 1, considerando os outros superiores a si mesmos. Que bênção, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Que bom! Puxa, alguém é honrado quando uma pessoa é honrada na igreja, no corpo de Cristo, um cristão, um homem ou uma mulher é honrado, todos somos honrados. Quando alguém é abençoado, todos somos abençoados. Glória a Deus!
O mesmo Deus que abençoa um, abençoa o outro. Nós somos filhos do mesmo Pai, o nosso Pai não tem limites. Olha, eu sou pai, eu tenho um filho e uma filha, já são adultos. E minha mulher e eu sempre pautamos por procurar dar o mesmo a um e a outro, ao filho e à filha. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas Deus, o nosso Pai, não é limitado. Ele pode dar tudo a todos os seus filhos. Então, queridos, o discípulo na comunidade é alguém que tem bons olhos. Que maravilha, que maravilha. É preciso, isso é um pensamento nosso, é preciso que o cristão seja uma pessoa de confiança, não iracunda, não contenciosa, um mensageiro da paz de Deus. Seja assim, glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto. Então, a revista menciona uma nova vida espiritual. Dentro desse ponto, uma nova vida espiritual, vimos uma nova fé, uma nova esperança. Depois a nossa revista fala uma nova vida moral, e aí nós vimos o conceito bíblico de moral, aí vimos como somos vistos pela comunidade, e agora nós vamos para o terceiro tópico, uma nova vida social, uma nova vida social. Nós vamos ler o Salmo número 1, todo, versículo 1, o verso, melhor dizendo, verso 1 ao verso 6. Novas relações sociais. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6, último versículo do Salmo número 1. O verso 6, melhor dizendo, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Queridos irmãos, uma nova vida social, novas relações sociais. Bem-aventurado, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Seus amigos são ímpios? Você precisa de novas amizades. Esses amigos ímpios, você vai manter um bom relacionamento, um bom convívio, claro, vai manter um convívio polido, educado, cortês. Acredito que a melhor palavra seja cortês, um relacionamento de cortesia. Ótimo. Mas você não vai mais andar no conselho deles. Você não vai mais se deter no caminho dos pecadores, verso 1. Você não vai mais se assentar na roda dos escarnecedores. Esses ímpios, pecadores e escarnecedores, você vai tratar com cordialidade. Por quê? Você vai cumprimentar, bom dia, boa tarde, se precisar de você, você vai ajudá-los. Mas você não vai se misturar com as atitudes pecaminosas deles, de modo algum, de modo algum. Verso 2, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus, o seu prazer, o meu prazer, está na palavra do Senhor, está em viver a palavra, está em ouvir a palavra e colocá-la em prática na nossa vida, porque sabemos, já vimos hoje, vimos em outras aulas, que a palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre, então nós vamos colocá-la em prática. Veja o verso número 3, Salmo 1, verso 3. O resultado, eu costumo usar, e gosto de usar a palavra resultado. Quando é uma coisa boa, é resultado. Quando é uma coisa ruim, infelizmente, é consequência, não é? Aqui é o resultado, coisa boa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Dá frutos, você vai dar frutos, e cujas folhas não caem, não fica toda desfolhada, e tudo quanto fizer prosperará. Você e eu queremos isso na nossa vida. Queremos fazer as coisas e elas prosperarem dentro da vontade, dentro do caminho do Senhor, prosperar.
Veja que maravilha, você e eu seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto nós fizermos prosperará. Ensine isso, querido professor, querida professora, ensine aos alunos a essas bênçãos que são os nossos alunos, eles são bênçãos, eles são salvos, eles estão vivendo um novo nascimento, eles já têm o Espírito Santo. Ensine isso, acrescente isso ao alicerce deles, acrescente essa palavra, que eles serão como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas isso é se eles não andarem segundo o conselho dos ímpios, se não se detiverem no caminho dos pecadores, se não se assentarem na roda dos escarnecedores. Se eles tiverem o prazer deles na lei do Senhor, se meditarem na sua lei de dia e de noite, aí sim, aí a bênção vem. Serve para o aluno e serve para o professor. Você e eu somos alunos da escola dominical. Se você estivesse ministrando essa aula aqui que eu estou ministrando para você, eu estaria alimentando a minha alma, como você está aí alimentando a sua alma. Nós somos alunos, e somos professores também. Glória a Deus. Queridos, verso número 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são espalhados, não têm firmeza. Podem parecer que estão prosperando, pode parecer que estão prosperando, pode parecer que eles estejam abençoados. Não, ímpio é ímpio. Ímpio, mais cedo ou mais tarde, recebe o castigo do ímpio. Como diz o verso 6, o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor disse aqui no verso 6, ímpio é ímpio. Por isso, nosso esforço para evangelizar, para sermos uma bênção na comunidade. Nosso assunto hoje aqui é a comunidade. Revista número 2 do discipulado, lição número 1, o discípulo e a comunidade. Esse é o nosso tema, essa é a nossa lição, e nós estamos com muito prazer estudando essa lição. Verso 4, Salmo 1, verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio não tem futuro, o futuro do ímpio é a perdição. Por isso vamos lutar para tirá-los dessa situação. Por isso vamos lutar para, ajudados pelo Espírito Santo, mostrar o caminho e eles serem abençoados, saírem da condição de ímpios e virem para a salvação do Senhor Jesus e serem abençoados, felizes. Glória a Deus por isso. 5, verso 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. No juízo, o ímpio vai perecer, vai ser condenado, nem os pecadores na congregação dos justos. O pecador não fica na congregação dos justos. Você e eu não podemos ser pecadores, não podemos ser crentes só por fora, não podemos ter só aparência de crente, porque os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Então, que você e eu, que essa palavra sirva também para você e eu cuidarmos com todo zelo da nossa vida espiritual e nós não incorrermos em condenação. Glória a Deus. E o verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece o seu caminho, ele conhece o meu caminho, ele conhece as nossas intenções, ele conhece a nossa vida, ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, ele conhece o nosso agir, glória a ele. Deus maravilhoso, ele conhece. Verso 6, Salmo número 1, verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ensine aos alunos, querido professor, querida professora, que há uma recompensa. Lá, quando nós estudamos a vida material, temos uma aula só, em 26 aulas temos só uma que fala da vida material, e lá nós vimos, lá em Malaquias, o Senhor diz lá em Malaquias,
que ele faz diferença entre o justo e o ímpio, que ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Vale a pena qualquer esforço, vale a pena você se dedicar a Deus, vale a pena você santificar a sua vida, vale a pena você ler a Bíblia, vale a pena você pensar na palavra, como diz aqui no verso 2, de dia e de noite, vale a pena você ter o seu prazer na lei do Senhor, a sua vida uma vida limpa, uma vida sem vícios, é uma saúde diferenciada. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, verso 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sejamos justos, busquemos essa bênção, não sejamos ímpios e estendamos as nossas mãos àqueles que não conhecem o Senhor, para que eles possam conhecer o Senhor e não serem mais ímpios, serem salvos em Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia, a lição, melhor dizendo, diz uma nova vida social, é o nosso último tópico, novas relações sociais, que nós já lemos, já vimos esse tópico agora, acabamos de ver, e agora o outro lado da vida social, a revista diz. Tiago, capítulo 5, versículos 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Versículo 6: condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Queridos irmãos, o que queremos destacar dessa leitura maravilhosa? O outro lado da vida social. O versículo 4, Tiago, capítulo 5, versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O outro lado da nossa vida social. Ou seja, aqui está mencionando alguém que prestou um serviço a você, por exemplo, ou a mim, e que nós não pagamos corretamente. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque essas pessoas vão clamar, observe a segunda parte do versículo 4, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve. Você se lembra quando o Senhor libertou o povo de Israel lá do Egito? Ele disse que aquele clamor chegou a ele. Eles gemiam embaixo da servidão. E esse gemido, esse clamor, essa situação chegou a Deus. Deus olha para o necessitado. Deus contempla aqueles que estão sofrendo. Deus não se mantém indiferente ao sofrimento do ser humano, seja quem for, seja um cristão ou não cristão, porque Deus é amor. Deus é bondade. Deus é maravilhoso. Nós passaríamos aqui o dia falando dele. Você conhece, senhor professor, senhora professora, você, professor, professora, você conhece, você sabe a bondade dele, como é grande. Glória a Deus. Ele não se mantém indiferente ao clamor daquele que está sendo injustiçado, daquele que está sendo escravizado, daquele que está sendo explorado, daquele que está sendo injustiçado. Esse clamor, diz aqui a palavra de Deus, esse clamor entra nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder. Deus não é limitado em seu poder. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ele pode atender a todos, simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo instante. Ele pode fazer tudo. Não há limites nele. Não queira estar nessa posição de alguém ser injustiçado ou injustiçada por você, pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Não, por favor, não. Não faça isso. Isso é danoso a você mesmo, a você mesma, ao senhor, à senhora. Então vamos nos manter com justiça, com integridade, com boa consciência. Veja o versículo, Tiago, capítulo 5, versículos 4 a 6. Eis que o trabalho
Eis que o salário, perdão, dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Decisões equivocadas. Se o senhor, a senhora, se essa mensagem, essa lição da escola dominical estiver chegando ao senhor, a senhora, que tenham poder de decisão, que tenham poder de julgar, de emitir pareceres, enfim, seja qual for a sua atividade, procure ser sempre uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, de boa consciência diante de Deus. E Deus abençoará a sua vida, abençoará a sua descendência. Meus amados, nós lemos na Bíblia várias vezes, nós somos responsáveis pela nossa descendência. Observe, alguém pode dizer, é a minha vida, estou sozinho, vou fazer como eu bem entender. Não, por favor, não. As suas atitudes, as suas decisões terão impacto sobre a vida dos seus, sobre a vida dos seus descendentes, sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, das gerações que virão depois de você. Ô, meu irmão, mas é assim, é assim, é assim. A nossa aula não é sobre esse tema. A nossa aula é sobre o discípulo e a comunidade, mas por que não? Estamos falando da nossa descendência, da nossa posteridade, dos que virão depois de nós. A Bíblia mostra em muitas e muitas passagens. Você e eu somos responsáveis pela nossa descendência, espiritualmente, moralmente. A bênção, Deus abençoará a sua descendência por amor a você. Quantas bênçãos nossos filhos já recebem hoje por nossa causa, pela nossa fidelidade, pelo nosso relacionamento com Deus, pelo seu relacionamento com Deus, meu senhor, minha senhora, os seus filhos, os seus netos, os seus genros, as suas noras, a sua família é abençoada. Isso é um fato, isso é uma realidade. A Bíblia mostra inúmeros versículos sobre esse tema. Sermos abençoados, nós e a nossa posteridade. Então, tome as melhores decisões possíveis. Pense nesses versículos. Tiago, capítulo 5, versículos 4 a 6. Seja uma pessoa justa, não engane, não defraude, não mude o salário de alguém que te ajuda. Enfim, você tem consciência, você sabe do que estamos falando, você é uma pessoa adulta, você sabe como se portar bem, você é uma pessoa que serve a Deus, ou se você ainda não serve a Deus, você tem consciência. Se há alguém nos assistindo aqui, se essas palavras vão chegar a alguém que ainda não tenha tido a bênção de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, aceite hoje, entregue sua vida ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, na escola dominical, num culto na igreja, na sua casa, através da oração de um vizinho seu crente, chame o vizinho para orar por você, entregue sua vida ao Senhor Jesus e dirija os seus passos na justiça, numa forma boa, numa forma correta diante de Deus. É o que esse texto maravilhoso nos incentiva a fazer. Vamos ler nosso último texto dessa lição? Estamos falando do discípulo e a comunidade, primeira lição da segunda revista do discipulado da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e estamos agora vendo o outro lado da vida social. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Glória a Deus. Paulo terminou os versículos dizendo a Timóteo: isto ensina e exorta. Ensine isso, Timóteo, e exorte sobre isso, Timóteo. Queridos irmãos, aqui é o outro lado. Aqueles que são servos e que estão servindo alguém, sejam crentes ou não, sejam os patrões, os chefes, crentes ou não, não está aqui esse versículo, o versículo escolhido foi esse aqui que lemos, mas nós devemos servir aqueles que servem a uma empresa,
ou seja, que tem um emprego, ou que servem alguém, ou se você tem a sua própria empresa e você tem seus clientes, esses clientes você precisa atender corretamente, como se eles estivessem vendo o seu atendimento, ou se eles não estiverem vendo, na presença deles ou na ausência deles. Com licença. Quer os seus clientes estejam vendo a sua prestação de serviços ou não, você deve servi-los bem, você deve ser honesto, você deve ser honesta nos seus negócios, você deve entregar aquilo que você vendeu, você deve cumprir a sua palavra, cumprir os seus tratos. Glória a Deus. Esse versículo, 1 Timóteo 6, 1-2, nos leva a isso. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Honre os seus chefes, honre os seus líderes, honre aqueles que lhe deram a oportunidade de trabalhar. Honre, glória a Deus, honre, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Glória a Deus, isso não pode acontecer. Que o nome de Deus e da doutrina sejam honrados através da sua vida e não blasfemados. Olha, me ocorre o exemplo de José. Quando José foi falar com o faraó lá no Egito e anunciou a sua família, o faraó diz: veio a família toda. Os líderes do Egito, família de José, venham todos da família do José, governador, todo mundo, venham todos, vamos receber de braços abertos. José é sua família, que fiquem no melhor lugar da terra. Que bênção, que testemunho, glória a Deus, que seja assim na sua vida e na minha vida. O faraó, um homem que não conhecia Deus, mas ele conhecia José, ele conhecia Deus na vida de José. Que seja assim na sua vida e na minha vida, que as pessoas possam conhecer Deus através da sua vida e da minha vida, através da nossa vida. Então, queridos, é como alguém que vai a uma empresa e diz assim: olha, eu tenho uma pessoa na minha família, é parecida comigo, age como eu ajo, vive como eu vivo e precisa de um emprego. Ah, é igual você? É igual você? Traga para cá. Traga para cá, sim, temos uma oportunidade. Que maravilha, que testemunho. Agora alguém dizer assim, é como você, olha, não tem vaga. Isso é terrível, isso é terrível. Mas, queridos irmãos, que você e eu sejamos, como diz aqui a palavra do Senhor, que nós sirvamos quando estivermos diante das pessoas às quais servimos, na presença ou na ausência dessas pessoas. O chefe não precisa ficar olhando o empregado crente trabalhar. Aquele que contratou a empresa de um irmão ou de uma irmã crente não precisa ficar lá conferindo o trabalho. Desde que nós nos comportemos como a Bíblia está nos orientando. Então, vamos servir à vista e fora da vista daqueles a quem servimos. 1 Timóteo 6 e o versículo 2. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos. Olha, meu irmão, minha irmã, se o senhor, se a senhora, você trabalham para alguém crente, trabalham na empresa, numa empresa que é de crentes, ou se o seu chefe é crente, ou se a sua chefe é crente, olha, não despreze por ser irmãos. Antes, olha só a Bíblia dizendo aqui, 1 Timóteo 6, 2, antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício do seu serviço, são crentes e amados. E Paulo finaliza aqui o versículo dizendo: isto ensina e exorta. Glória a Deus. Ensine e exorte. Exortação. Exortação é mais forte do que o ensino. Exorte. Diga, tem que ser assim. Não temos outra saída. Não há outra opção. Nós temos que ser um povo assim. Um povo que serve à vista, quando a liderança está vendo e quando a liderança não está vendo. Nós temos que ser o mesmo. E olha, queridos, e até mais. Se não estiverem vendo, até mais. Temos que servir até mais, até melhor. E seja para líderes crentes ou não crentes. Temos que orar também pela nossa nação, orar pelas autoridades da nossa nação, orar por aqueles que foram constituídos para servir nossa nação. Que Deus abençoe todos eles, com saúde, com alegrias, com paz, acima de tudo,
que eles sirvam ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que eles estão ali como servos para servir o povo. Porque o Senhor dos Exércitos, nós já vimos aqui na lição, ele ouve, ele está atento, ele recompensa, ele abençoa. Então vamos fazer o bem, vamos servir bem a comunidade. Que Deus abençoe, guarde, ajude a cada um de nós. Se alguém, após essa lição, estamos encerrando, se alguém, depois de ter participado dessa lição, diz: ah, mas eu ainda tenho coisas a melhorar. Você tem, eu também tenho, todos temos. Mas o que nós precisamos é prosseguir. Prosseguir. Decisão. Eu costumo dizer, Deus não exige de você e de mim imediata perfeição. Mas há uma coisa que Ele exige de você e de mim. Decisão. Decisão Ele exige. Você e eu temos que ser decididos. Senhor professor, senhora professora da escola dominical das classes de discipulado, ensine os alunos a terem decisão. Eu vou servir a Deus, como Daniel teve, como os jovens lá na Babilônia. Tantos exemplos da Bíblia, decisão. Posso não ser perfeito. Senhor, estou longe de ser perfeito. Mas, Senhor, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu vou seguir. Esse é o caminho. Eu vou seguir. Eu não vou sair da igreja. Eu não vou deixar a escola dominical. Eu não vou deixar minha família. Eu não vou deixar os meus irmãos. Eu vou ficar. Eu vou ficar contigo, Senhor. Acima de tudo, eu vou te servir. Eu vou te servir, Senhor. Não vou te deixar. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor estende a sua mão e nos ajuda, e nos sustenta, e nos mantém. Ele nos sustém, Ele nos guarda, Ele nos dá vitória. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Deus maravilhoso, hoje e sempre. Que o Senhor continue abençoando. Professor, professora da escola dominical, aluno, aluna, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto santo, sua face santa sobre você. Que te dê paz, que te dê a luz do rosto dele, brilhe sobre você. E que você seja uma pessoa abençoada. Fique com Deus. Senhor abençoe e guarde a você e a sua família. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Nos veremos, permitindo o Senhor, na nossa lição 2. Revista 2, lição número 2 também. A paz do Senhor, um abraço fraterno.